Eu não combinei nada com a nossa dirigente, até porque eu estava lá na CBP e ela estava aqui a preparar o culto, mas não sei se vocês observaram, eu estava ali a cantar e falei assim, epa, a música que a Tarsila escolheu, aquele bendiz minha alma ao Senhor, lá na segunda estrofe diz, gozo e conforto me dás, vida e esperança, és minha paz, minha segurança, ninguém se compara a ti. Sabe, Jesus é a nossa paz. Hoje, eu e você e cada um de nós está orando por paz na Ucrânia. Nós temos orado por paz na Ucrânia. Aliás, uma das coisas belas que tem acontecido na CBP é essa solidariedade. Deixa eu já fazer um desafio para você. A igreja, a primeira igreja batista ucraniana, organizada lá em Queluz anos atrás, o pastor Yuri, eles vão ter, e o acampamento batista vai ter uma semana de acampamento, principalmente objetivando as crianças que vieram para Portugal como refugiadas, e eles pediram que cada uma das 76 igrejas pelo menos patrocinasse uma semana de acampamento para essas crianças, de modo que se você sente no seu desejo com participar desse esforço, ajudando a patrocinar uma criança para estar uma semana no acampamento batista, fale comigo e nós vamos direcionar essa oferta, dizendo, é para uma criança refugiada ter uma semana no acampamento, onde lhe será dado não só aquele momento lúdico de diversão, de bom programa, mas o Evangelho. Elas precisam de Jesus, acima de tudo, para superar essa dificuldade tão triste que elas estão a viver. Elas precisam de Cristo na sua vida, mais do que aquilo que lhes pudermos oferecer, nós queremos oferecer aquilo que é de melhor, Jesus para as suas vidas. Então, se você deseja no seu coração cooperar com isso, olha, isso não tem nada a ver com o dízimo que dás à igreja, não tem nada a ver com as ofertas missionárias, é algo extra, especial que você quer, fala assim, eu quero, pastor, abençoar uma criança no verão para estar no acampamento batista. Então fale comigo, depois nós encaminhamos para a Lúcia vai encaminhar para a CBP, dizer, olha, é para uma criança ucraniana. Por favor, isso foi um pedido do Alexander, que é lá da igreja ucraniana, e uma coisa que ele disse que realmente mexeu comigo, ele ainda é jovem, ele disse assim, é muito triste saber que alguns desses rapazes da minha idade estão voltando cadáveres para casa. Isso realmente foi cortante quando eu ouvi ele falar. Então, devemos orar, ele falou assim, o que mais vocês podem fazer? Orem pela paz na Ucrânia, no meu país. E ele agradeceu muito todo o apoio. Eu sei que alguns de vocês fizeram donativos, que já foram encaminhados à convenção para ajudar as igrejas da Ucrânia. E outra coisa, que é uma decisão bonita que a Assembleia tomou, é que o Dia Nacional do Templo não será Dia Nacional, será Dia Nacional do Templo para a Ucrânia, que há uma igreja que já não tem onde se reunir. A igreja onde eles se reuniam já foi destruída, mas eles precisam de um outro local. Então, nós vamos consagrar uma oferta no dia do templo para ajudar esta igreja a ter um seu espaço de culto. Foi uma decisão da Assembleia Geral que eu trago para os irmãos, e nós vamos ter um dia que vamos colher uma oferta especialmente para ajudar esta igreja. Mas como elas precisam desse recurso o mais breve possível, o Departamento de Missões já vai liberar um recurso para ser enviado à Ucrânia. Ou seja, são nossos irmãos, devemos estar apoiando-os, eles estão a sofrer, devemos ser solidários. Se somos um corpo, quando uma parte sofre, todos sofrem com eles, e nós devemos ter essa solidariedade. Depois desse breve parêntese, por isso eu quero dizer, coisas boas aconteceram nessa convenção, eu quero ressaltar as coisas boas. Tá? O que eu quero dizer para você é que todos nós estamos orando pela paz na Ucrânia. Nós queremos paz também na nossa casa, no nosso relacionamento interpessoal. Nós queremos ter paz no nosso coração. E é exatamente sobre paz que eu gostaria de falar, não é? Quando Jesus, e celebra-se Domingo de Ramos, não é? Quando Jesus entrou em Jerusalém, ele ficou, ao mesmo tempo, foi um misto de emoções, o que eu acho, o que o mestre sentiu. Vamos lá para Lucas capítulo 19. Eu creio que o Senhor Jesus, ele sentiu um turbilhão de emoções. Esse momento de chegada a Jerusalém, que hoje se celebra como Dia de Ramos, não é?
Lucas 19, de 28 a 44, para começarmos a refletir sobre paz. Lucas 19, 28, eu vou ler na versão revista e atualizada, mesmo que a sua versão seja diferente, pode acompanhar. E dito isto, prosseguia Jesus subindo para Jerusalém. Ora, aconteceu que ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: ide à aldeia fronteira, e ali ao entrardes achareis preso um jumentinho que jamais homem algum montou, soltai-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar por que o soltais, respondereis assim: porque o Senhor precisa dele. E indo os que foram mandados, acharam segundo lhes dissera Jesus. Quando eles estavam soltando o jumentinho, seus donos lhes disseram: por que o soltais? Responderam: porque o Senhor precisa dele. Então o trouxeram e, pondo as suas vestes sobre eles, ajudaram Jesus a montar. Indo ele, estendiam no caminho as suas vestes. E quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou jubilosa a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto, dizendo: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Ora, alguns dos fariseus que lhe disseram em meio à multidão: mestre, repreende os teus discípulos. Mas ele lhes respondeu: asseguro-vos que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia: se conheceras por ti mesma, ainda hoje o que é devido à paz, mas isto está agora oculto aos teus olhos. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão o cerco e te arrasarão, e aos teus filhos dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Por isso eu disse, aquele sentimento que Jesus teve foi um sentimento, um turbilhão de sentimentos. Ele está aproximando-se da cidade santa de Jerusalém, montado num jumentinho. As multidões estão clamando: Hosana. Sabe o que significa Hosana? A gente já falou aqui em outros anos. Hosana é: salva-nos agora, Senhor. Eles estão clamando por salvação, mas parece que ao mesmo tempo que clamam por salvação, não conseguem se aperceber do plano de salvação que Deus está em Cristo a lhes oferecer. E é muito interessante que ainda hoje nós clamamos por paz, salvação, livramento, mas ainda parece que nós não nos apercebemos como Jerusalém, não é? Que ele diz assim: porque não, versículo 44, não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Jesus chora quando as pessoas não se apercebem do kairós da visitação dele nas suas vidas. Sabe, quando Jesus disse lá em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei. Você ouve a voz de Jesus e fecha o seu coração. Não pode ser, porque foi o que aconteceu com aquele povo. João capítulo 1 diz que ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. Quando nós nos fechamos para Jesus, e é interessante que aquele povo diz: Hosana, vem, bendito é o que vem. Mas naquela mesma Jerusalém, muitos gritaram: crucifica-o, 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 não muitos dias depois. E sabe, meus irmãos, eu acho que Jesus olha para o mundo atual e continua a lamentar, porque eles não têm se apercebido da visitação de Jesus. Alguns estão de costas para eles. Nós falamos de paz, nós queremos paz, nós pedimos por paz, mas existem alguns aspectos da paz que eu gostaria de falar hoje: a paz com Deus e a paz de Deus e a paz em Deus. São coisas diferentes. Paz com Deus, paz em Deus e paz
de Deus. Todos nós queremos paz e queremos ter a paz de Deus no nosso coração, na nossa vida, na nossa família, no nosso país, no nosso mundo. O mundo precisa de paz. Não dessa paz podre que certos acordos são feitos com base em interesses e concessões enquanto lhes for conveniente, porque quando não for, eles entram com seus tanques, seus aviões e destroem tudo. Vocês já sabem disso. Nós precisamos de algo muito mais forte para consolidar a paz. Nós precisamos de algo muito forte para trazer paz a um casal que está a vias do divórcio. Nós precisamos de algo muito mais do que meros acordos de conveniência para trazer paz nas nossas comunidades, para trazer paz nos nossos relacionamentos interpessoais. Nós precisamos de algo mais para ter paz interior e paz nos nossos corações, que muitas vezes parecem um turbilhão de confusão. Nós precisamos muito mais do que meras medicações químicas para trazer paz ao nosso coração. Nós precisamos de algo mais profundo. E sabe, para que eu esteja em paz e desfrute da paz, primeiro eu preciso ter paz com Deus. Sem ter paz com Deus, eu não vou ter paz em Deus e não vou ter a paz de Deus. E é isso que eu preciso compreender, que a paz com Deus é base. Mas eu estou em paz com Deus, tá mesmo? Sabe que uma coisa que o Bill Bright, que escreveu as 4 leis espirituais, ou hoje mais conhecido como os 4 pontos, ele conceitua pecado, e eu lembro disso quando na minha juventude fiz esse treinamento, e é uma frase muito simples. O que é o pecado? O pecado, meus queridos, é um estado, mais do que fazer coisas erradas, é estar numa condição errada. Não é? Então, é interessante que ele diz que é um estado de rebelião ativa ou de indiferença passiva em relação a Deus. Ou você está abertamente em rebeldia com Deus, ou para você Deus não lhe diz nada, Deus te é indiferente. Nós na Europa Ocidental estamos mais para essa categoria. Deus, quero lá saber de Deus. Quando a coisa aperta, primeira coisa que diz, ai meu Deus, mas quando tudo está aparentemente bem, quero eu lá saber de Deus, é uma indiferença passiva. Eu sou cristão e eu vou à igreja, olha, isso é com você, isso é contigo, eu não quero saber disso. Há uma indiferença em relação a Deus, não há temor de Deus, é por isso que tudo está corrompido, é por isso que as pessoas têm valores que são relativos. É por isso que o pastor Donato, que pregou, ele disse alguma coisa que virou tudo líquido, não é? Sabe? A modernidade, não há mais absolutos, não há referências de certo e errado, embora a gente saiba lá no íntimo que algo não está bem, sabe? Quero lá saber de Deus na minha vida. Eu dou graças a Deus porque temos pessoas que estão aqui presentes ainda. Parece que Deus, para algumas pessoas, ainda diz alguma coisa. Mas, às vezes, também somos traídos pela ideia de um Deus que precisa ser apaziguado e que precisa ser comprado. Nós temos uma ideia de um Deus capitalista. Sabe por quê? Porque temos a teologia de barganha. Eu vou domingo à igreja, mas Deus me abençoa na segunda-feira, tá? É assim, se deixar de me dar aquilo que eu quero, também não vou mais domingo na igreja, também não quero mais saber. Nós temos um relacionamento errado com Deus. Na verdade, isso significa que estamos em conflito com Ele, com aquilo que Ele revela dele mesmo. Pecado é um estado de rebelião com Deus ou de indiferença em relação a Deus. As pessoas dizem que o contrário do amor é o ódio, eu digo que é a indiferença. A indiferença é uma coisa horrível. Você já imaginou o dia que a tua mulher olhar para ti, na tua cara, não olhar para ti, mas atravessar, é como se você não existisse? Você está morto. A indiferença faz isso.
E o pecado é o estado de indiferença passiva em relação a Deus. Quero lá saber de Deus na minha vida. É assim que nós, os europeus, estamos hoje. Sabe por quê? Nós temos outros deuses que nos garantem a distração por um curto espaço de tempo nessa efêmera vida. Sabe o glamour de ser celebridade, de ter o carro do ano, de ter o emprego dos sonhos, de ter essas coisas todas? Nos distraem de uma sede de relacionamento com Deus, e a gente não sabe por que a gente vive a brigar, insatisfeito, vazio, querendo sempre mais, querendo pisar em tudo e em todos para chegar mais alto e coisas assim. Isso tem gerado conflitos, falta de paz, falta de harmonia, falta de paz interior. Sabe por quê? Não temos paz com Deus. Estamos brigados com Ele, estamos alienados dEle, estamos indiferentes a Ele, mas Ele nos ama, mesmo assim. Ele olha para aquele filho que Ele criou e ama, mesmo assim. Veja só a história do filho pródigo, filho que sair de casa. Ele diz: dá minha parte da minha herança. Quando é que filho ganha herança? Quando o pai morre. Sabe o que eu acho que esse filho estava dizendo? Para mim estás morto, eu quero mais do meu din-din. É isso. Você já imaginou como deve ter cortado o coração daquele pai, aquele filho que ele tanto ama, saindo de casa porta fora? Você sabe o fim da história, ele caiu na miséria depois que gastou tudo que tinha, porque enquanto temos, meus amigos, enquanto tudo corre bem, toda a gente quer ser amigo da gente, já viu? Perde a sua influência, perde o seu cargo de influência, perde seu dinheiro, perde os seus bens, perde... Você vai ver quantas pessoas sobram. Quando ele ficou sem nada, ele falou assim: tenho que voltar à casa do pai. E sabe, Deus é um pai de amor, mas Ele respeita a sua liberdade de escolha. Se você escolhe ir, Ele deixa ir, mas se você decide voltar, Ele não está lá atrás da porta com um chicote para te bater. Ele está aguardando, ansioso para te dar um abraço tremendo e dizer: meu filho, que bom que voltaste, estava todo o tempo esperando por ti. É isso. Mas sabe, existem aqueles que dizem: Senhor, olha, os discípulos estão falando hosana, manda que as pedras se calem. Sabe, esses aí representam aquele filho que nunca saiu de casa, obedecia tudo que o pai falava e diz assim: por que o senhor recebeu esse rapaz de volta? E sabe, esse que ficou em casa, ele não percebeu que ele estava tão longe do pai quanto que foi para fora. E o pai disse uma coisa que sempre me tocou para o filho mais velho: meu filho, tudo que tenho é teu, tu estás sempre comigo, por que não desfrutas? Sabe aquela pessoa que sempre foi um crente fiel, sempre esteve na igreja e não sei o quê, às vezes não desfruta da bênção que é ser filho de Deus. Por quê? Porque não tem um relacionamento pessoal com Deus. Também Deus é um Deus em que ela está em conflito. Ele precisa de uma coisa que só Jesus pode trazer: a paz com Deus, o Pai. E quando eu penso em Jesus, eu penso que de facto é o único. Isso é um facto. O único que pode fazer com que eu tenha paz com Deus, porque se Deus é santo e eu sou pecador, e eu tenho consciência que sou, há uma separação entre eu e Deus, chamada pecado, que é esse estado de indiferença e de rebelião do meu coração. E sabe, esse pecado me afasta de Deus, mas Deus não me quer ver longe de si. É por isso que Ele nos amou tanto que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Para ter paz com Deus, eu preciso me reconciliar com Ele. Por outras palavras, como na parábola do filho pródigo, eu preciso voltar a casa. Alguns de vocês estão aqui, mas Deus está chamando: filho, volta para casa, volta para o aconchego do nosso lar, da nossa comunhão. Você pode resistir, como Jerusalém da época de Jesus não reconheceu o dia da visitação, e Jesus disse: ainda se conheceras por ti mesmo, ainda hoje o que é devido à paz, o que é necessário à paz. O que é necessário para que tu tenhas paz? Para que tenhas paz
com Deus. É preciso que recebas Jesus na sua vida. Sabe por quê? O que diz lá em 2 Coríntios capítulo 6, verso 19, diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. E o versículo 20 diz: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, vos rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E nós, na qualidade de cooperadores, 2 Coríntios 6:1, com Ele também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus, porque Ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade, do Kairós, e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Agora, sabe o que diz Osana lá no dia de Ramos? Salva-nos agora, eis agora o dia propício para você dizer: Senhor Jesus, salva-me agora. Sabe? Ele está entrando na sua Jerusalém para te salvar. E lá na Jerusalém histórica, Jesus entrou e depois de alguns dias foi condenado e morreu para se tornar aquele que me reconcilia com Deus. Então eu preciso aceitar isso na minha vida, pela fé. Eu digo: Senhor Jesus, a cruz era para mim, e o Senhor a tomou para me reconciliar com Deus, para que eu tenha paz com Deus, e me volte à casa do meu Pai. O Senhor é o caminho. Sabe, quando nós temos paz com Deus, nós temos paz em Deus. Se paz com Deus significa reconciliação, paz em Deus significa descanso. João 16:33. João 16:33. Diz um versículo tão bonito. João 16:33, é Jesus quem fala: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. Se você tem paz com Deus, você tem paz em Jesus. E paz não é ausência de aflição, meus queridos. Paz é aquela confiança de que, apesar de o mundo estar desmoronando, tudo está bem no meu interior. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Somente quem está em paz com Deus pode ter paz em Cristo, descanso em Cristo, a tranquilidade de que Jesus está no comando, no controle de todas as coisas. Ele está conosco. Eu tenho paz em Cristo. Você sabe que nesse episódio da paixão, nós temos um personagem que se destaca pela negativa, que foi Pedro, que negou Jesus por 3 vezes. Pedro, que seguiu Jesus e conheceu o Mestre muito de perto, ele cometeu um dos maiores falhanços da sua vida de discípulo, que foi ter negado o Mestre. Aquele rapaz ficou desesperado quando viu Jesus ser preso e não reagir, não manifestar nenhum poder contra aqueles seus algozes, e ele desesperou. Quando uma empregada diz assim: olha, tu és dos discípulos de Jesus. Não conheço esse homem. Ele, depois que caiu em si, chorou amargamente. Um falhanço tremendo. Por quê? Se acovardou, porque ficou desesperado. Mas sabe, esse mesmo Pedro, em Jesus encontrou paz, depois que foi cheio do Espírito Santo. E sabe, ele passou por uma situação de tremenda aflição, e você vai encontrar isso no capítulo 12 de Atos. Não precisa ir lá, eu conto a história para você. Herodes tinha mandado matar um dos apóstolos, um dos discípulos de Jesus, chamado Tiago. Vendo que isso agradou uma camada de judeus, ele falou assim: isso fez bem para a minha popularidade, vou matar mais um. Então mandou prender o apóstolo Pedro. Pedro, que tinha negado Jesus, Pedro que tinha se acovardado, Pedro que ficou com medo.
Sabe o que você vai ver lá numa prisão de Herodes? No capítulo 12, versículo 5, Pedro, pois estava guardado no cárcere, Atos 12, 5, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, sabe o que acontecia? Pedro dormia. Como é que um homem precisa ser apresentado para provável execução, ou seja, hoje no corredor da morte, dorme o sono dos justos? Olha só, Pedro dormia entre 2 soldados acorrentados com 2 cadeias e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Estava dormindo tanto que o anjo teve que... Pedro, então, não quer fugir? O Pedro, de outrora perturbado e sem paz, negou que conhecia Jesus. Agora ele está preso, mas está em paz. Por quê? Porque ele tinha paz em Jesus. Paz em Jesus. Ele já tinha se reconciliado com Deus, Jesus já tinha lhe perdoado, então ele estava em paz, não importava as circunstâncias de aflição, ele estava preso, prestes a ser apresentado para execução pública. Tu conseguirias dormir se no dia seguinte tu ias ao tribunal para te condenar e te mandar executar? E o Pedro estava dormindo. Nossa, como é que consegue? Paz em Deus. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, não é? Para que tenhas paz em mim. E tu necessitamos de ter paz em Jesus. Mas teremos paz em Jesus se primeiramente estivermos em paz com Deus. Primeiro a reconciliação, depois é ter paz em Jesus, onde nós encontramos descanso. E temos a paz em Jesus porque temos a paz de Deus. João 14, 27, temos mais alguns minutos, peço que tenham paciência com o pastor. João 14, 27. João 14, 27 é aquele versículo maravilhoso que os irmãos conhecem, creio eu. Espero ter... sim, é isto? Olha que Jesus falou: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como a dá ao mundo, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Nós precisamos da paz de Jesus. Você já tem paz com Deus, você já tem a paz em Deus, e agora você tem outra ideia de paz de Deus. Deixe-vos a minha paz, a paz de Jesus. Sabe que às vezes o nosso coração fica ansioso? O meu fica. O seu também deve ficar, diante de grandes desafios, diante do desconhecido, diante de coisas que nos é pedido a fazer, que estão para além das nossas capacidades, diante de situações que nós não sabemos no que vai dar. Vem Jesus e diz: deixo-vos a paz, não se turbe o vosso coração, nem tenha medo. Essa paz de Deus pode ser traduzida por confiança. Confiança. Nós vivemos num mundo inseguro, mas se você tem a paz de Jesus, você tem confiança. Gosto muito do livro de Isaías 26:3, que eu vou ler para vocês. Ele diz o seguinte: tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Nós precisamos da paz de Deus para nos dar esta confiança, essa segurança. Paz que levou Paulo no meio daquilo que veio a ser o naufrágio ali no Mediterrâneo, quando ele dizia assim: olha, é bom não sair em alto mar, porque senão vai dar certo. Sabe o que aconteceu? Veio uma tormenta tão forte sobre aquele barco, sobre aquele navio, que eles tiveram que jogar a carga do navio, tiveram que destruir a armação do navio, e eles estavam tão desesperados que ninguém comia nada.
Paulo teve paz e tranquilidade, e é tão interessante que a postura de Paulo serviu para salvar mais de 200 pessoas que estavam naquele barco que naufragava. E Paulo diz assim: olha, fiquem tranquilos, ninguém vai morrer, porque Deus esteve comigo. Deus falou, Deus respondeu a minha oração, e ele disse que comigo também daria todos os que estavam presentes. E ele animou aquela gente, e sabe que de facto o navio naufragou, mas ninguém morreu, mas por intervenção daquele que tinha a paz de Cristo. Às vezes na hora da aflição é que nós comprovamos, ou temos a paz de Cristo, ou não temos. E a paz de Cristo, muitas vezes quando nós estamos ansiosos, e alguns de nós andam mesmo ansioso por coisas que estão acontecendo na nossa vida, sabe, Paulo depois escreveu a carta aos Filipenses quando ele estava preso, e é muito interessante ele dizer estas palavras. Filipenses capítulo 4, Filipenses capítulo 4, ele fala de ansiedade e depois ele fala de paz. 4:6 diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. E ele fala uma coisa maravilhosa depois: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. O barco estava para afundar, gente, a tormenta estava brava, as ondas estavam se arremetendo, e estava lá o Paulo em paz. Ele disse: fiquem tranquilos, meus queridos, todos vão se salvar. O mundo está a cair. E você vendo a realidade das coisas, ora e clama a Deus, não é? Pelas orações, pela petição, pelas oração e súplica, e dá graças a Deus, e sabe o que acontece? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, vem pousar no seu coração e guardar seu coração e mente em Cristo Jesus. Nele temos paz. Mas primeiramente, para você gozar da paz de Deus e da paz que temos em Cristo, é preciso ter paz com Deus. E para ter paz com Deus, é preciso entender que Jesus te visita e diz assim: olha, eu quero que você saiba o que é necessário para a salvação e para a paz. Hoje é o dia da salvação. Se Jesus está a falar ao seu coração, abra o seu coração para Jesus. Ele é o príncipe da paz, Ele é aquele que pode te reconciliar com Deus, e a partir dessa reconciliação, Ele trará paz ao seu coração. Vai ter paz em Cristo, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento. Sem isso não haverá verdadeira paz. Eu gostaria que você pedisse: Senhor Jesus, o príncipe da paz, vem habitar no meu coração, perdoa-me. Eu quero deixar de ser um alienado de Deus, eu quero estar reconciliado com Deus, eu quero ter a paz em Cristo e a paz de Cristo na minha vida. Todos necessitamos. Hoje é o dia da visitação de Deus, e que você realmente reconheça Jesus a falar ao seu coração: minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Vamos nos colocar de pé e cantar esta paz que já nos invade o coração.